Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pensamentos limitantes. Pensamentos limitantes. E eu quero dar um paninho de fundo, que quando Jesus veio para a Terra, Jesus veio com uma missão específica. A missão específica que Jesus veio para cá, para a Terra, foi para fazer o quê? Para morrer pelos nossos pecados. Essa era a missão de Jesus. Ele tinha isso como missão. Só que nessa missão, nesses anos que ele passou aqui na Terra, ele tinha uma jornada a ser seguida. E nessa jornada, ele estava investindo a sua vida para treinar homens e mulheres, que seriam seus discípulos, que fazeriam outros discípulos. E Jesus sabia que essa jornada, ele ia ter que trabalhar em pedras brutas, como até hoje ele trabalha. Quem são essas pedras brutas? Somos nós. Eram os discípulos também, né? Discípulos. E Jesus, ao caminhar nessa jornada, ele tinha que ensinar e ajudar os seus discípulos a quebrar alguns paradigmas, a mudar de pensamento, a acreditar no amor de Deus, a ver como que ele agia, como que o Pai era, porque Jesus falava, se vocês querem saber como o Pai é, olha para mim. Então ele estava trabalhando na mentalidade daqueles discípulos, para que eles amassem a pessoa. Então quando Jesus curava, quando Jesus parava para alguém e dizia, o que queres que eu te faça? Ele não estava somente fazendo aquilo em prol daquela pessoa, mas ele estava fazendo aquilo também para ajudar os discípulos a entenderem como é que eles poderiam agir depois da sua partida. Então Jesus demonstra, através da sua jornada, da sua vida, o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus ensinava, né, o amor, quando ele mostrava empatia pelas pessoas, quando ele perguntava para a pessoa, o que é que você quer que eu te faça? Você já está vendo? Ele demonstrou, através de suas curas, da maneira como agia, o que era o reino de Deus e como seus discípulos deveriam agir, através do perdão. E aí ele ensina, né? Não adianta você trazer uma oferta e estar com raiva de uma pessoa, você tem que perdoar, você tem que ir lá consertar. Ele modelou os seus discípulos cura, como que uma pessoa é curada? É através da fé, é dessa maneira. Ele estava modelando os seus discípulos, treinou-os em suas finanças. Jesus falou para eles pagarem impostos, né? Jesus ensinou em que eles deveriam investir, qual era o maior investimento. Jesus foi ensinando os seus discípulos, Jesus foi estudar, demonstrando, né, como que é o reino de Deus. Ali ele vai, a Bíblia fala que ele ia para o templo, e ele estudava, e ele discutia com os doutores da lei, ele aprendia ali, né? A Bíblia fala que ele aprendeu. Tudo isso era o quê? Para modelar, para ensinar, para abençoar as pessoas? Sim, mas para modelar os seus discípulos, tratar esses discípulos. Por quê? Porque todos nós, gente, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos como essa pedra bruta, que eram os discípulos também. Viemos para Jesus cheios de mazelas, cheios de problemas, cheios de crenças, coisas que a gente acredita, cheios de carência, cheios de raiva, cheios, né, de desonestidade. Muitas vezes, né, aquele jeitinho brasileiro, eu vou fazer aquele jeitinho brasileiro. Tudo isso a gente carrega como pessoa, né? Cheios de mágoas, cheios de sentimentos de abandono. Às vezes nós não tivemos um exemplo de pai e de mãe, porque mesmo que o nosso pai e a nossa mãe seja o melhor pai, a melhor mãe, nunca vai realmente refletir aquilo que Deus é.
E muitas vezes nós nos sentimos que os nossos pais deveriam ter nos protegido e não nos protegeram. E aquilo vai criando em nós várias crenças limitantes. Crenças essas que muitas vezes nós olhamos para Deus e nós temos essa imagem de pai, e eu digo que Deus é pai, então Deus é cheio de falha. Então, quando nós viemos para Cristo, nós viemos com certas debilidades, certos sentimentos de fracasso, competição, rejeição. É a nossa história de vida. Sabia que nós, quando estamos no útero, no ventre da nossa mãe, ali já vai sendo derramado em nós cargas, expectativas, que muitas vezes nós não conseguimos suprir. E ao não suprir essas cargas e essas expectativas, aquilo vai refletir na nossa vida, no nosso comportamento. E assim nós chegamos para Jesus, E Ele tem que trabalhar tudo isso. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ainda tem um processo, um trabalho que precisa ser feito. Por isso, nós temos que ter compaixão das pessoas. Por quê? Porque cada um está num nível diferente. Alguns começaram o trabalho, outros estão no meio do processo, outros já estão mais avançados, mas cada um de nós estamos sendo trabalhados por Jesus. E seus discípulos não era diferente. Jesus estava trabalhando com seus discípulos. E para mim, gente, eu fico assim, quando eu vejo, no final da vida de Jesus, quando Jesus estava próximo para ir para a cruz, a gente percebe como os discípulos ainda eram pedras tão brutas. Caminhando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Aí, para mim, essa passagem, onde fala sobre a Santa Ceia, Lucas 22, no versículo 24 em diante, para mim eu penso, Senhor, tem esperança para nós. Porque olha só, Jesus fala para os discípulos que Ele quer fazer a última ceia com seus discípulos. Então, os discípulos vão para preparar aquela grande ceia. Agora, gente, é interessante, eu acho que isso deve acontecer aqui também, mas lá em São Paulo, o dia de Santa Ceia é o dia que mais tem gente na igreja. E o Luciano estava falando que lá em Curitiba é a mesma coisa. É Santa Ceia, todo mundo vai, É aquela presença de Deus, é o momento onde a gente vai comer do pão, do vinho, Nós vamos celebrar aquela ordenança que Jesus nos mandou fazer. É tão gostoso, é aquele momento da gente pedir perdão dos nossos pecados. E isso estava acontecendo nesse dia. E eles ainda tinham um plás. O próprio Jesus celebrando a Santa Ceia com eles. Imagine, o próprio Jesus dizendo, esse é meu corpo, esse é meu sangue, e tal, eu nunca mais vou fazer isso com vocês, até que um dia nós estejamos no céu. Olha o clima lá, olha o clima. E a Bíblia fala, alguns relatos, de alguns evangelhos, fala que terminaram a Santa Ceia, Jesus cantou, e cantando. Imagina uma coisa dessa. Imagine, como foi aquela ceia maravilhosa. Pensa como era o ambiente daquela ceia. Mas o versículo 24 demonstra que aqueles cabras ainda eram pedras muito brutas. Jesus acabou de falar tudo isso, e olha o que acontece no versículo 24. Houve também entre eles uma discussão. Estavam brigando depois da Santa Ceia. Gente, vocês acreditam numa coisa dessa? Eles estavam brigando, os discípulos estavam brigando. Agora, quando a gente pensa, peraí, talvez eles estavam brigando, gente, eu é que vou servir Jesus, gente, olha a última ceia, ei, Tiago, presta atenção, cala a boca aí, Jesus está falando, é a última ceia. Mas a Bíblia fala que eles estavam brigando entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus tinha acabado de falar tudo aquilo, e começa um pau, depois da Santa Ceia.
Porque um começa, eu é que vou ser o maior, quem vai tomar de conta do ministério sou eu é que vou tararará, começa a briga. Agora, é muito interessante, né? A atitude de Jesus. Jesus entende, eu estou trabalhando com a mentalidade desses camaradas. Eu estou num processo. Eu estou ajudando a eles entenderem algumas verdades. Eles têm pensamentos limitadores. Eles vêm para mim de uma maneira bruta, carregando uma carga de um monte de problemas. Jesus entende que isso está acontecendo. Tão amoroso, né? Aí Jesus vai trabalhar com aqueles pensamentos limitadores. Os pensamentos que travavam a vida deles. Olha o versículo 26. O pau quebrou lá. Jesus, né? Jesus fala assim, mas vocês não são assim. Meu povo, vocês não são assim, gente. Mas Jesus não acabaram de quebrar o pau. Só que Jesus está querendo mudar a mentalidade deles. Vocês não são assim. Não é para vocês agirem assim, né? Olha Jesus trabalhando na mentalidade deles. Aí depois, no 29, Jesus fala assim, eu confio a vocês um reino. Gente, eu vou confiar para vocês um reino, gente. Jesus dando visão para aqueles homens, né? Jesus trabalhando, dando visão. Aí, vai adiante, né? No 29, eu confio um reino a vocês. Aí no 30 ele fala, e vocês assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus está tentando mudar a mentalidade deles. Os pensamentos limitantes, curar as feridas que eles carregavam, de pensamentos, de ideias acerca de si mesmo. Jesus está trabalhando com eles. Agora, gente, de coração, eu acho que eu sei quem começou a briga. Olha o versículo 31. Gente, eu tenho quase certeza que foi o Pedro. Por quê? Tá a briga, Jesus dá a lição de moral, fala para eles que eles não são daquele jeito, fala para eles que eles vai dar um reino para eles, fala para eles que eles vão julgar as nações, as tribos de Israel. Aí Jesus, sinceramente eu acho que Jesus estava até aqui, ó, porque ele vai e fala assim, Simão, ele nem chama o coitado de Pedro, porque quando foi a primeira vez que ele chamou ele de Simão? Foi bem no começo, quando a pedra ainda estava pior ainda. Jesus fala, Simão, Simão, ô Simão, né? Já tinha mudado o nome dele, mas ele vai, Simão, ô meu pai, ô Simão, né? Ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Simão, né? E quando eu vejo isso, gente, eu penso, há esperança para nós. Porque eu vejo a minha vida mesmo, quantas vezes eu cometo os mesmos erros, deixa bem aqui, eu cometo os mesmos erros, e eu mesmo falo para Deus, Deus, oh misericórdia, Senhor, lá vem eu com essa cara de pau para te pedir perdão pela mesma coisa de novo. Por quê? Porque nós estamos sendo trabalhados, nós estamos passando por um processo, e Jesus quer mudar a nossa mentalidade, as crenças limitantes na nossa alma. Depois nós vemos um Pedro que negou Jesus, que teve atitudes tão erradas, se tornar um grande homem de Deus, onde numa pregação 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque Pedro avançou. E Jesus quer que a gente avance. É um processo.
essa carga, essa gama de crenças, de sentimento de inferioridade, de tudo isso que a gente carrega, Jesus quer trabalhar nessas crenças limitantes para que a gente progrida, não fique da mesma maneira. E você pode ver, eu tenho certeza que se você parar e começar a analisar na sua vida, teve muitas áreas da sua vida onde teve situações que brecaram você. Eu estava pensando na minha vida. Eu lembro, quando eu era criança, na cidade onde eu morava, teve um dia que teve uma exposição. E a exposição era a seguinte: as crianças daquele determinado colégio iam fazer uma exposição na praça, no chão da praça. Então, eles deram giz para todas as crianças, cada uma tinha o seu pedaço, e mandaram dizer para os nossos pais que nós deveríamos estar a determinada hora lá, e todas as crianças iam fazer desenhos, e todos os pais estavam convidados para participar dessa exposição. E eu lembro, gente, até hoje, eu lá desenhando, eu caprichando no meu desenho. Só que quando eu fui escrever o meu nome é Carla Andréia. Quando eu fui escrever meu nome, Carla, eu escrevi Kalala. Aí, as pessoas vinham para ver o meu desenho, eu lembro, eu era criança. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. 10, mas eu era criança, talvez 8 mesmo. Ou talvez até menos, mas não sei, mas aquilo marcou a minha vida. As pessoas vinham para ver o meu desenho e elas falavam assim: olha o desenho dela, é tão lindo, mas olha, ela escreveu o nome dela errado, ela escreveu Kalala. E todo mundo dava risada, mas aquilo foi tão forte dentro de mim, e ali naquele momento criou-se uma crença limitante na minha vida. Qual era a crença limitante na minha vida? Se alguém me pedisse para me escrever alguma coisa, me dava um frio. Eu tinha medo. Se alguém falasse, escreve na lousa. Eu não sei escrever. Dentro de mim, aquela crença era limitante. Eu não consigo escrever nada. Eu não quero escrever. Talvez até hoje, né? Eu preciso, talvez até agora estou pensando. Porque me falaram assim, você tem slide para colocar no culto? Eu falei, não. Pode ser, eu preciso analisar isso, né? Não. Aquilo se tornou uma crença limitante, gente, na minha vida. Se alguém me pedisse para me escrever alguma coisa, eu lembro que a Thalita Pereira, ela estava fazendo um projeto, ela falou, André, escreve aí uma coisa, nós vamos escrever e tal. E eu, tá bom, mas eu vou escrever. Aí eu mandei para um e-mail, passou um tempo, ela, Andréia, eu perdi o que você escreveu, você pode escrever de novo? Gente, eu fugi da Thalita. Eu não quero. Olha, esquece isso. Mas por quê? Porque uma ocasião na minha vida, um período na minha vida, de algo que aconteceu na minha vida, me marcou de tal maneira que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu tinha dentro de mim uma crença limitante. Até que um dia alguém falou, me mandou, você pode fazer parte de um projeto, várias mulheres de Deus escrevendo. Ai, meu Deus! Mas isso tudo é muito no inconsciente da gente, gente. E eu lembro que eu escrevi, e eu li, não, isso aqui não, mas eu tinha um período, um tempo, eu tinha que mandar aquilo, que foi um parto para mim. E eu mandei. Aí depois uma pessoa que eu respeito tanto, que escreve super bem, que tem um bom raciocínio, ela falou assim, eu estava lendo umas coisas, e eu estava ficando um pouquinho cansada do que eu estava lendo, até que eu comecei a ler uma coisa, eu falei, essa aqui eu estou gostando. E eu vi, era o seu nome, eu falei, eu? Ela falou, eu amei o que você escreveu. Eu falei, meu Deus. Né? Naquele momento, foi começando a quebrar essas crenças limitantes na minha vida.
áreas nas nossas vidas que muitas vezes a gente não avança. Por quê? Porque teve crenças limitantes na nossa vida. Crenças limitantes. E com certeza, esses discípulos de Jesus, eles vinham carregados, igual nós, de várias crenças limitantes. Né? Essas crenças são tão fortes que elas atingem o nosso pensamento, que atinge as situações, a maneira como nós vemos as situações e os nossos comportamentos. Olha só, aquela crença limitante atingiu a minha mente e eu acreditei de tal maneira que eu não conseguia escrever. E ao acreditar que eu não conseguia escrever, aquilo me limitou. De quê? De escrever. Atingiu o meu comportamento. Então, assim como eu, muitos de nós carregamos crenças limitantes. Tá, tudo bem. Agora eu já estou começando até a identificar algumas crenças na minha vida. Eu vou fazer o quê? Nós vamos estudar agora uma mulher que, para mim, gente, pensa numa mulher que é um desafio para mim. E pensa numa mulher que, se tem alguém que teria N crenças limitantes, era essa mulher de Marcos 5, 25 a 34, que é a mulher do fluxo de sangue. Quando a gente olha para aquela mulher, nós precisamos aprender quais foram os princípios que aquela mulher fez, que derrubou crenças limitantes. Nós vamos fazer um estudo de caso aqui, em cima dessa mulher. Primeiro, essa mulher tinha um problema. Ela tinha um problema. Ela tinha ido em todos os médicos. A Bíblia fala que ela estava 12 anos. 12 anos com uma hemorragia que não parava. 12 anos. Naquela época não tinha absorvente, não tinha fralda. Tinha pano, mas o pano ficava molhado. E ela tentava esconder. 12 anos, não foram 12 dias. 12 anos essa mulher buscando a cura dela, querendo a cura dela. E ela devia ter muito dinheiro, porque a Bíblia fala que ela gastou, Lucas, que era um médico, fala que ela gastou tudo o que ela tinha em busca dessa cura. Agora imagine as crenças limitantes que essa mulher tinha. Deus não me ama, eu sou impura, isso é um karma na minha vida. Eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Eu já não tenho mais um centavo. Eu não posso chegar perto de ninguém. Eu não posso conviver com a minha família, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que jorrava sangue, ela era tida como impura. E ela não podia estar perto de outras pessoas. Agora pensa bem todas as crenças limitantes que o diabo jogou na cabeça dessa mulher. Aí a Bíblia fala, em Marcos, que ela ouviu falar a fama de Jesus. Ouviu falar a fama de Jesus. Naquela época, ela de boca em boca, né? Você viu o que Jesus fez? Olha, Jesus curou. Você viu o que Jesus fez? Hoje em dia, nós temos a palavra de Deus que nos fala a fama de Jesus. A palavra de Deus nos conta acerca da fama de Jesus. E ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. E diante daquilo que ela tinha ouvido, ela tinha vários pensamentos que ela podia levar. Mais um que diz que cura. Já fui em tantos. Também, eu não tenho nada para oferecer para esse homem. Se é dinheiro, acabou o meu dinheiro. E ainda tinha um agravante maior. Que a fama de Jesus era que todo mundo que Jesus curava, que Jesus tocava, ficava curado. Mas isso não poderia acontecer com ela. Por quê? Porque ninguém poderia tocar numa pessoa que tem um fluxo de sangue, porque pela lei era uma pessoa impura. Então Jesus não podia tocar nela. Ela era impura. E além do mais, além dela ser impura, ela também não podia tocar em Jesus, porque ela faria dele alguém impuro. Só que essa mulher, para mim, essa mulher, gente, eu fico maravilhada. O primeiro princípio que a gente aprende acerca dessa mulher
é que ela reconheceu que tinha um problema. Se nós queremos ver os milagres de Jesus na nossa vida, se nós queremos que os pensamentos limitantes, igual eu contei acerca da minha vida, igual eu disse para vocês, que na minha cabeça tinha um pensamento limitante, né? Eu não consigo escrever, eu escrevo errado, as pessoas vão rir do que eu escrevo, igual tinha esse pensamento limitante, nós carregamos vários pensamentos limitantes, mas a primeira coisa que nós temos que entender é que eu tenho que reconhecer, eu tenho essa debilidade, ou eu tenho essa deficiência, tem alguma coisa ali, nós temos que reconhecer, eu preciso de ajuda. E essa mulher, a primeira coisa que ela reconheceu, ela sabia que ela tinha um problema. Qual é o seu problema? Às vezes você tem uma crença limitante, nada dá certo para mim. As portas são fechadas para mim. Eu vou até um certo ponto e as finanças caem. Eu não consigo abrir uma loja. Eu não sou capaz. É difícil para mim. Algumas pessoas falam, eu só consigo me relacionar com gente que não presta. Todo mundo me rouba. É um problema. E você às vezes não acredita nas pessoas, por quê? Porque você tem dentro de você uma crença limitante. A minha igreja não cresce. Olha, lá na minha cidade, todas as igrejas são pequenas. A minha célula também não cresce, chega a 10, 15, aí volta para 7, 8, aí nunca passa disso. E aí, às vezes, você vem e fala assim, ó, não sei fazer nada, eu não sei cuidar de pessoas, porque eu não consigo passar de 10 pessoas. Sempre foi assim, pastor. O que é isso? Uma crença limitante que foi instaurada na nossa vida por alguma ocasião. Por, às vezes, uma palavra que uma pessoa disse para você, a sua mãe, ou o seu pai, ou um professor, ou alguém riu ou brincou acerca de um problema seu, e aquilo se tornou algo limitante na sua vida. Então, nós temos que entender, existe um problema, alguma coisa está errada, eu não consigo prosperar, existe um problema ali, né? A segunda coisa que ela faz, ela começa a crer que Deus quer abençoar ela. Ela teve que quebrar isso, gente. Porque imagine uma pessoa que está 12 anos atrás da cura, e ela vai num médico, no outro médico, no outro médico. Ela já podia ter desistido, falando, gente, isso aqui não é, Deus não quer isso para mim. Deus quer que eu seja realmente um exemplo de uma pessoa que não vai ser curada. Mas é interessante que nós temos que quebrar isso na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não acredita que Deus realmente quer o melhor para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós transferimos o pai que a gente teve, ou alguém que a gente teve que a gente estimava, e aquela pessoa não demonstrou o melhor para nós, então a gente atribui a Deus que Deus é do mesmo jeito. Mas nós temos que ver na palavra de Deus, quando acho que foi um leproso que se aproximou de Jesus, não foi um leproso, eu esqueci, qual era a enfermidade deles, de Mateus 8:2. Ele foi para Jesus, ele disse, se o Senhor quiser me curar, o cego, né? Se o Senhor quiser me curar, Jesus disse, se eu quero. A mesma coisa Jesus diz para você hoje. Senhor, o Senhor quer me libertar disso? O Senhor realmente quer me libertar? Faz 20 anos que eu carrego isso na minha vida. Faz 12 anos que eu estou nessa situação. O Senhor quer realmente me libertar? Ou eu já me acomodei e já me conformei que a vida é assim mesmo e que Deus planejou isso para mim e eu tenho que levar esse karma? Jesus olha para você e fala assim, eu quero. A Bíblia fala que Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Será que Jesus quer realmente que essa igreja esteja tão lotada, que esteja 5 cultos, 7 cultos, 8 cultos? Será que Ele quer? Gente, é óbvio que Ele quer. Como
que é óbvio que Ele quer? Porque cada cadeira aqui que senta uma pessoa é uma alma que vai para o céu. Ele veio para nos libertar. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para que um dia nós estejamos com Ele. Então, quando a gente limita Deus, será que Deus quer mesmo? Eu acho que quem Deus quer que seja salvo, vai ser salvo. Deus, a Bíblia fala que Ele não quer que nenhum pereça. Nenhum. Nenhum. Então, às vezes, nós como pastores, como líderes, nós limitamos por uma crença que a gente tem, achando, eu não vou conseguir, eu acho que essa igreja não vai crescer não vai passar disso não, é sempre assim, eu já tentei de tudo. Se nós tivermos essa mentalidade, e se nós permitirmos que essa crença limitante domine a nossa vida, nós vamos ficar igual eu ficava, eu não consigo escrever nada. Mas eu não posso, né? Eu tenho que acreditar, Deus quer. Deus não está contra nós. Às vezes a gente pensa, Senhor, o Senhor está contra nós? Ele não está contra nós, gente. Ele tem prazer em nos abençoar, nós somos seus filhos amados. Ele quer mudar a nossa situação. E aí essa mulher, ela pratica outro princípio, que é o quê? Ela cria um plano, uma estratégia. É Ele tocando nas pessoas? E as pessoas são curadas? Eu não posso tocar nele porque eu sou impura e eu não posso tocar em alguém, nele, porque senão eu farei dele uma pessoa impura? Mas ela não se conforma não. Tá bom, eu não posso tocar nele, mas na roupa dele, não tem nada na lei que diga que eu não posso tocar na roupa, então na roupa eu vou tocar. Ela monta uma estratégia, ela monta um plano. Mas está ruim a situação, está de mal a pior, pode estar para todo mundo, mas Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te mostrar algo, você tem que crer, mas você tem que crer. Se ela se acomodasse, que esse era o karma dela, era viver debaixo daquilo, nada teria mudado, mas ela falou, vai ter uma saída nisso aqui. Ela não se conforma, gente, ela não se conforma. Então pare de falar, eu não posso, eu não consigo, isso aí não é para mim, o meu life nunca cresce, essa igreja aqui nunca vai passar disso, eu nunca vou ter uma família abençoada, eu nunca vou arrumar um marido, olha a idade que eu já estou. Pare de falar isso, pare de falar, comece a crer, você tem que entrar em crise. Em crise, quando me pediram, você pode escrever algo? Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, O que aconteceu dentro de mim? Uma crise. Tudo que foi criado nesse mundo veio através de uma crise, gente. Até a Eva veio através da crise do Adão, que estava sofrendo de solidão. Por isso que eu gosto de dizer que nós não somos um problema, nós somos uma resposta. O coitado estava numa situação difícil. E Jesus nos trouxe. Né? Tudo acontece diante de uma crise, gente. Existia trevas na face do abismo. E Deus, naquelas trevas, Ele cria luz. Ele cria uma saída diante de uma crise. Então, se a gente quer realmente mudar, nós temos que entrar em crise boa, né? Isso vai acontecer na minha cidade. Jesus vai transformar aquele homem, meu Deus. Meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquele dinheiro que estava perdido, em nome de Jesus, vai voltar. Né? Mas nós não podemos ficar acomodados. Eu vou perder peso em nome de Jesus. Mas monta uma estratégia, né? Monta uma estratégia. Aquela mulher, ela montou uma estratégia, gente. Ela foi atrás da bênção dela.
Ela montou uma estratégia. Eu vou me encher de pano, eu vou me encher de pano. E quando a multidão vier, e ela foi atrás, quando é que Jesus vem? Ei, aonde é que Jesus está? Ele está chegando, ele está lá na Galileia. Ah, ele está chegando. Ah, ele vai passar por onde? E por onde é que Jesus geralmente passa? E é por aqui, e eu vou lá. E a multidão, gente, você imagina a multidão? Para chegar perto, o próprio Pedro, quando ela tocou em Jesus, ele falou, quem me tocou? Aí o Pedro falou, Jesus, como diz o cearense, oxe, é muita gente, Jesus, é o povo te amassando de um lado e de outro. Imagine a multidão. Agora uma mulher, né, vai lá, e ela estava embaixo, gente, porque ela estava lá, olha, eu vou, né, eu vou. Ela não se conformou, e nós não podemos nos conformar, não podemos nos acomodar. Eu vejo o Eibe, gente, nós já estamos com 7 cultos, e ele já está, olha, sábado, já está marcado agora, acho que esse mês, já começa outro culto no sábado. Eu digo, meu Jesus de misericórdia, porque ele não se conforma, ele não se acomoda. Tem muita gente para ganhar para Jesus, nós não podemos limitar, vamos lá, né? Eu lembro quando a gente saiu de Santarém, veio para Fortaleza, não, vamos ter mais um culto, vamos isso, vamos aquilo, vamos comprar, ele vai, né? Em São Paulo do mesmo jeito, eu acho lindo essa capacidade que ele tem de não se acomodar. Não se acomodar. E às vezes a gente se acomoda. É uma conferência do MDA, então deve ter também líderes, né? Pastores. Quantas vezes a gente se acomoda? A gente quer apresentar Jesus do mesmo jeito que era em 1800. Pastora, mas a gente não pode mudar a palavra de Deus. E quem está dizendo que é para mudar? Estou dizendo como é que a gente vai apresentar. Em 1800, o John Wesley apresentava Jesus num cavalo. Você está andando de cavalo por aí? Não. Você está usando seu carro, seu avião. Né? Então nós temos que, eu acho interessante, eu acho muito engraçado, antigamente, como que era dado um presente, né? O presente geralmente era o quê? Uma caixa com um laço. Agora não é chique você chegar com uma caixa. Você chega com o quê? Com uma sacola, como que chama aquelas sacolas que é bem rústica? Como que é? Não, personalizada é coisa chique, minha filha. Outra mais chique ainda, aquelas sacolas com aquele cordão de uma cordinha mesmo, assim, bem rústica. Rústica. Você chega com aquela sacola rústica, põe uns papéis coloridos lá dentro da sacola rústica. Agora é chique. Não me aparece com aquele papel de presente que ninguém quer mais. O presente é algo maravilhoso? É, mas a sacola é diferente. Então, muitas vezes, para nós atrairmos mais pessoas, pintaram a igreja de preto, mulher. Meu Deus! Né? Pintaram de preto. Mas o que é isso? Aí as pessoas chegam, que lugar maravilhoso. Aí o que está dentro do presente? Jesus. Mudou a sacola. Os fundamentos são os mesmos. Aí agora não, esses pastores com essas calças tudo apertadas, misericórdia. Está indecente? Não, mas para que precisa colocar a calça apertada? Porque é chique. Porque as pessoas vão dar mais valor. Olha, aí o pastor é na moda, minha filha. Esse pastor é muito na moda. Vai apresentar Jesus? Mudou Jesus? Não. Claro que não vai ser uma calça daquelas, né? É apertada, mas não é aquela super apertada, né? Mas vai se modernizando. Por quê? Porque vai atraindo outras pessoas. Porque a linguagem é diferente, né? Mas vai apresentando. Então, não se acomode. Não se acomode.
Essa mulher quebrou um paradigma, gente. Porque naquela época, as pessoas ficavam curadas quando Jesus tocava nelas. E a mulher muda o paradigma. Eu vou tocar, não é Jesus não, eu vou tocar na veste dele. E não é nem ele que vai me tocar, porque ele não pode ser impuro. Eu vou tocar na veste dele. Ela quebrou um paradigma ali. Depois dali, aí todo mundo queria pegar Jesus. Eu vou pegar em Jesus, eu vou pegar em Jesus, né? Ela mudou, ela não se conformou. Você quer ver o seu milagre? Não se conforma. As pessoas falam assim, eu quero tanto ver o avivamento nessa cidade. Sabe, alguém um dia perguntou, como começa o avivamento? Sabe como começa o avivamento? Começa em você. Você buscando mais a Deus. Você clamando mais a Deus. Começa com você, não espera uma coisa. Começa com você. Não se acomode. E o quarto e último princípio, né? A Bíblia fala, gente, eu acho demais. Jesus lá andando, a mulher toca nas olas de Jesus, e Jesus, saiu alguma coisa de mim. Ai, Jesus, alguém me tocou. E é muito engraçado, porque num dos evangelhos fala que Jesus, olhando para a mulher, ele fala, quem me tocou? Aí Jesus, está olhando para ela e está perguntando quem me tocou? Lembra que Jesus estava trabalhando com seus discípulos? Lembra que eles eram pedras brutas que precisavam entender verdades, mudar paradigmas, quebrar maneiras que eles pensavam tem que ser assim. Jesus falou, gente, eu curo pessoas de diferentes maneiras. Não vai ser só faz limo e taca no olho. Não vai ser só assim. Tem diferentes maneiras. Expressão de fé. Essa mulher teve fé. Eu não podia tocar nela, tecnicamente. Ela não podia me tocar, mas ela tocou nas minhas vestes. Jesus estava ensinando os seus discípulos, muda, quebra os paradigmas. Eu quero abençoar a vida de vocês. Não me bota numa caixinha. Eu não faço tudo da mesma maneira. Tem diferentes maneiras que eu ajo. E Jesus olha para aquela mulher, segundo outros textos, fala que ele olhou para a mulher e falou, quem me tocou? Agora essa mulher, gente, me arrepiou até agora. Ou mulher corajosa. E é uma coisa que a gente tem que começar a ter, coragem. Assumir. Para de ficar culpando os outros, falando que foi os outros. Não, fui eu. Eu busquei o Senhor, eu busquei a Ti. Fui eu que te toquei. Foi eu. Né? Então não fique colocando a responsabilidade nos outros. Assuma. Assuma quem você é em Cristo Jesus. Você é crente? Eu vou para a igreja. Cria vergonha. Né? Vou para a igreja. A igreja me transformou, porque a palavra de Deus está sendo pregada lá, e eu fui transformado, eu fui tocado por Jesus. Não tenha vergonha, gente. Nós não podemos ter vergonha. O Eibe sempre fala, as pessoas não têm vergonha de carregar uma garrafa de cachaça, de ficar nu na rua, e nós vamos ter vergonha do nosso Senhor, o curador, aquele que nos libertou. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos ter vergonha. Não tenha vergonha. E cada vez mais e mais o mundo nos pressiona para a gente se envergonhar. Nós não temos vergonha, porque Ele nos transformou. Ele nos libertou. Aquela mulher foi curada. E ela disse, eu que te toquei. E a resposta de Jesus, mulher, olha só, né? A tua fé te salvou, te curou, vai. Olha só, gente, o coração do nosso Deus. Nós queremos ver milagres nas nossas vidas. Esses princípios são princípios práticos que nós podemos aplicar em todas as áreas das nossas vidas. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai estar trazendo à memória a você pensamentos limitantes.
que estão lá na sua cabeça, que te limitam de você prosseguir, de você ir avante. Que esses pensamentos possam cair por terra. Você possa realmente aplicar os princípios da palavra de Deus para fazer diferença na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que não há limite para o que o homem queira fazer. É a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Pedir o Espírito Santo para nos mostrar. Talvez hoje à noite você vai lá e anota. Anota áreas na sua vida. Lembra que a primeira coisa você já ouviu a fama de Jesus. Agora reconheça quais são as áreas na minha vida que eu tenho tido esses pensamentos limitantes. Que isso tem me brecado, tem me feito não prosseguir na vida. Eu acreditei tão fortemente nesses pensamentos que isso tem me parado. Talvez foi a não presença do seu pai. Então você é uma pessoa insegura. E você não acha que realmente o Pai Celeste se importa com você. Mas eu estou aqui para te dizer, igual aquele cego perguntou para Jesus, se tu quiseres, Jesus falou, eu quero. Lembre dessa palavra, eu quero. Eu quero te libertar. Eu quero te curar. Eu quero que você vá mais além. Eu quero, eu quero. Vamos pedir o precioso Espírito Santo para falar o nosso coração. Precioso Espírito Santo, a tua palavra foi lançada aqui. Tua palavra diz que o Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós entendemos que nós somos pedras brutas que precisam ser tratadas e trabalhadas pelo Senhor. Nós sabemos que a tua palavra tem esse poder de revelar o teu amor, quem nós somos, o que o Senhor espera de nós. Senhor, nos ajude a crescer cada vez mais e mais. Nos ajude a ficar num outro nível, Senhor. Nós não vamos ser derrotados, ó Pai. A tua palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Jesus, nos ajude a acreditar na tua bondade, nas tuas verdades, naquilo que o Senhor crê acerca de nós. Pai, fala aos nossos corações, nos ajuda realmente a quebrar essas crenças limitantes nas nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor possa, através da tua palavra, transformar a nossa mente e que a gente venha a crer naquilo que o Senhor tem para nós, que a tua palavra diz que é a boa, a perfeita e agradável. Essa é a tua vontade para as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, na restauração. Nós cremos que os nossos filhos servirão o Senhor. Nós cremos, ó Pai, na tua mão sobre a nossa casa, na bênção do Senhor sobre nós, Senhor. A tua palavra fala que as tuas bênçãos vão nos perseguir, ó Pai, e nós cremos, esses sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos, ó Pai, e nós nos levantamos realmente, não vamos ficar acomodados. Nós queremos mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém.